Se você pensa que já viu tudo, prepare-se para descobrir o relato mais perturbador e impossível de ignorar que Plainfield tentou enterrar por décadas, e que pode mudar completamente sua visão sobre o desconhecido. Havia algo à solta nas estradas úmidas e silenciosas de Plainfield, Wisconsin, nos anos 1970. Algo que não deveria existir, que não cabia dentro das explicações da polícia, da ciência, nem mesmo do folclore local. O que começou como rumores abafados entre moradores rapidamente se transformou em uma sequência de encontros tão assustadores que até hoje muitos evitam tocar no assunto. Outros, no entanto, não conseguem esquecer, porque viram a criatura de perto e viveram para contar. O chamado monstro de Plainfield nunca teve um formato oficial, um nome científico ou sequer um consenso entre os que testemunharam sua presença. Isso é justamente o que torna o caso tão arrepiante. Cada descrição é ligeiramente diferente, mas sempre convergindo para um detalhe que deixa qualquer um inquieto, menos a certeza absoluta de que aquilo não era humano. A primeira onda de relatos surgiu em uma noite particularmente fria, quando um adolescente voltava para casa pela estrada rural que margeava uma faixa estreita de floresta densa. Ele contou que ouviu passos pesados acompanhando seus movimentos, mas não viu ninguém. Quando apressou o passo, o som ficou mais rápido. Quando parou, os passos pararam. Sentindo o medo subir pela espinha, o jovem olhou por cima do ombro e viu duas luzes amareladas no meio da escuridão. Não eram faróis, não eram olhos conhecidos, eram grandes demais, altos demais, fixos demais. O garoto correu como se a vida dependesse disso. E talvez dependesse. No dia seguinte, sua história foi motivo de piada no bar local. Mas isso durou pouco. Apenas 3 semanas depois, um casal dirigindo por uma estrada isolada relatou ter visto uma figura enorme, atravessando o asfalto com passos lentos, quase calculados, como se não tivesse medo algum de ser vista. O motorista disse que, quando os faróis iluminaram a criatura, ele percebeu que seus braços eram longos demais, suas pernas desproporcionais, e seu corpo parecia irregular, como se fosse feito de algo vivo, porém sem forma fixa. Já a mulher afirmou ter visto a criatura virar o rosto, e descreveu uma espécie de máscara natural, lisa, sem feições claras, apenas aquele mesmo par de olhos amarelos, que pareciam brilhar por dentro. A polícia foi chamada, mas nada encontrou além de marcas profundas no chão, como se algo pesado tivesse atravessado a estrada poucos minutos antes. As pegadas não se pareciam com nenhum animal local, eram largas, alongadas, e tinham uma simetria estranha demais para ser obra de qualquer espécie conhecida. A partir daí, Plainfield se dividiu. Metade acreditava que um novo tipo de animal selvagem havia migrado silenciosamente para os arredores. A outra metade tinha teorias mais sombrias. Alguns falavam em experiências militares, outros em manifestações sobrenaturais. Velhos caçadores da região juravam que aquilo se encaixava nos antigos relatos indígenas sobre entidades protetoras das florestas, seres que surgiam apenas quando havia algo errado com o equilíbrio natural. Mas nada disso explicava o que viria a seguir. Um caminhoneiro veterano relatou uma experiência que, segundo ele, o perseguiu em pesadelos por anos. Em certa madrugada, cruzando a estrada principal, ele avistou algo se movendo ao lado da pista, acompanhando o caminhão com agilidade surpreendente. Quando olhou pelo retrovisor, viu uma forma alta, magra, mas poderosa, correndo paralelamente ao veículo como se fosse natural para ela atingir aquela velocidade. O caminhoneiro chegou a acelerar, mas a criatura continuou ao lado, olhando diretamente para ele. Era como se estivesse me analisando, contou ele décadas depois, como se quisesse saber se eu era uma ameaça ou uma presa. Ou o mais estranho, nenhum outro motorista, naquela mesma rota, relatou qualquer coisa semelhante. Era como se a criatura escolhesse quem iria ver e quem permaneceria na ignorância. Muitos dos encontros foram breves, rápidos demais para uma descrição perfeita, mas alguns duraram tempo suficiente para deixar marcas psicológicas profundas. Um fazendeiro local afirmou ter visto a criatura parada ao lado do celeiro, por vários minutos, imóvel, observando seus animais. Quando ele saiu com a espingarda, a criatura simplesmente se virou e caminhou para dentro da mata, sem correr, sem se esconder, como se soubesse que o homem jamais teria coragem de puxar o gatilho. Esse relato em particular intrigou investigadores amadores anos depois, pois sugeria uma inteligência elevada, muito acima do que qualquer espécie animal poderia apresentar. E se fosse inteligente, então estava ali por um motivo. O caso mais assustador, contudo,
envolveu um grupo de jovens que retornava de uma festa. Eles estacionaram o carro em um campo aberto para observar o céu, menos algo comum na época, já que a região era conhecida pela ausência de poluição luminosa. Após alguns minutos de conversa, um cheiro forte e metálico tomou conta do ambiente. Um dos rapazes apontou para a linha das árvores, onde uma sombra maior do que qualquer tronco parecia se mover de maneira fluida, quase serpenteante. Aos poucos, aquela forma se aproximou, revelando um corpo alto demais para ser humano, com membros que pareciam se esticar e contrair, como se fossem feitos de algo vivo, porém instável. A criatura parou a poucos metros do carro, olhando para dentro com aqueles mesmos olhos amarelos, imóveis, penetrantes, quase hipnotizantes. Os jovens gritaram, e a criatura desapareceu entre os arbustos com velocidade impossível, deixando apenas o cheiro metálico e marcas profundas na terra. A partir desse ponto, Plainfield começou a mudar. As pessoas passaram a trancar portas mais cedo. Caçadores evitavam entrar na floresta ao pôr do sol. Histórias sobre sons estranhos, passos pesados e sombras anômalas se multiplicavam. Mas nunca houve ataque. Nunca houve um desaparecimento diretamente ligado à criatura. Era como se ela apenas observasse, como se estivesse estudando, até que, da mesma forma repentina com que surgiu, o monstro de Plainfield desapareceu. Nenhum novo relato ganhou relevância após o fim dos anos 1970. A criatura se tornou lenda, folclore local, um aviso para crianças curiosas não se afastarem de casa. Porém, os que viram menos, ou acreditam ter visto, jamais esqueceram, e garantem até hoje que aquilo não foi imaginação, não foi truque da luz, não foi delírio coletivo, foi real, e alguns acreditam que ainda está por aí, apenas esperando o próximo momento certo para se revelar novamente. Com o avanço da tecnologia, novas teorias surgiram. Talvez fosse um experimento genético, um ser interdimensional, ou até mesmo um animal pré-histórico remanescente. Mas todas as hipóteses esbarram em contradições. O fato é que nenhuma análise científica conseguiu explicar as pegadas encontradas, as descrições consistentes entre testemunhas e principalmente o comportamento inteligente e calculado da entidade. Detetives amadores e pesquisadores do paranormal revisitam Plainfield inúmeras vezes, buscando qualquer pista que pudesse reacender o caso. Alguns afirmam ter registrado sons incomuns durante a madrugada. Outros dizem ter visto luzes estranhas invadindo a mata, mas nada concreto o bastante para afirmar que o monstro retornou. E talvez seja melhor assim, porque se o monstro de Plainfield realmente existiu, e tudo indica que sim, então ele continua sendo uma das criaturas mais misteriosas, inteligentes e incompreensíveis já registradas na história norte-americana. Algo que surge no momento exato, observa em silêncio e desaparece quando não há mais interesse. Às vezes, o mais aterrorizante não é aquilo que está na sua frente, é aquilo que observa você sem ser visto. E se, em algum momento, você estiver sozinho numa estrada silenciosa, sentindo como se algo o acompanhasse na escuridão, lembre-se dos olhos amarelos que tantos juram ter visto, porque Plainfield tentou esquecer. Mas o monstro, onde quer que esteja, certamente não esqueceu você.